Bom, a nossa querida Angélica pediu para fazer a leitura hoje, então vamos passar a palavra para a Angélica. Pode fazer a leitura, Angélica, por favor. Caiu, Angélica? Cadê a Angélica? Caiu? Caiu. Está retornando aí. Qual vai ser a mensagem de hoje, Mauro? Mensagem podando irritações. Ok, obrigada. Angélica, pode ler para a gente, por favor? Abre o seu áudio, Angélica. Podando irritações. Está dando para ouvir? Sim. Hoje aqui está caindo muito a internet. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa a esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos, basta às vezes na condição de espíritos, ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem entregar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Obrigado, Angélica. Hoje está difícil, né, Mauro? As pessoas estão sem paciência, né? Assim, eu mesmo digo por mim, né? Que eu não posso me furtar muito a esse texto, não, mas eu já procuro me corrigir nas irritações, né? Eu corrigi muito no trânsito, eu era a pessoa que me irritava muito no trânsito. Quando alguém estava andando assim muito lentamente na minha frente, né? Fora da velocidade da pista. E aqui nós somos acostumados com pistas largas e velocidade alta, né? Que aqui é 80, de 60 para cima. E às vezes as pessoas insistem em andar na velocidade abaixo da pista. Aí eu me irritava, queria passar na frente logo, mas agora eu até compreendo. E hoje o trânsito para mim não me afeta em nada. Às vezes, quando eu saio daqui de Brasília, que eu vou em outras cidades, que tem mão dupla nas ruas, né, que a gente não está acostumado com isso, mas assim mesmo eu sei me controlar. Isso eu fiquei muito satisfeita comigo mesma, porque nesse aspecto eu procurei evoluir, né? Então, às vezes também eu penso, quem sabe eu estou numa velocidade que estou atrapalhando o outro, que quer passar na frente, quer passar a 100, né? Às vezes, pode ser que isso aconteça.
Então, eu já não tenho aquele sentimento, aquela irritação. E nós podemos, assim, eu não sei se acontece com todo mundo, mas quando você fica irritado, você sente um gosto diferente na boca, às vezes o estômago, né? Porque atrapalha muito o sistema digestivo. Então, nesse aspecto, eu me considero bem. Agora, em outros, eu vou procurando, né, melhorar, para não me irritar muito. Mas hoje eu sou uma pessoa bem menos irritadiça. Que bom. Parabéns, Graças Angélica. a Deus. Parabéns pelas conquistas, né? Diga, Suzy. Eu também quero falar um pouquinho das minhas irritações, né? Inicialmente, eu era extremamente agressiva no trânsito, né? Eu xingava muito, eu ultrapassava, abusava, era uma pessoa assim pavorosa mesmo. Olhando para trás hoje, caramba, mas eu, graças a Deus, também lutei muito, muito. Hoje eu ainda, às vezes, eu me pego ainda irritada, mas é para dentro do carro, carro fechadinho, ninguém escuta nada e imediatamente eu tento me corrigir naquele mesmo momento. Mas eu confesso a vocês que a minha maior luta hoje, inclusive hoje eu pedi a Deus, engraçado, a gente pede a Deus paciência, né? Deus não tem varinha de condão para, vou te dar paciência. Não é assim. Mas eu me irrito muito e é injusto demais o que eu vou dizer para vocês, não me julguem, é que eu cuido da mamãe. Mamãe vai fazer 90 anos e ela repete, 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 teima, porque se ela só repetisse, mas ela teima, e eu explico que não é, mamãe, eu já te falei, e é uma luta diária, diária. Eu me irrito muito, mas eu estou pedindo a Deus, e quanto mais eu peço, mais ela me irrita. A luta é essa. Ele A está luta te dando o que você está pedindo, né? Poxa Exatamente. vida, eu Você está ainda vou pedindo conseguir vencer. paciência, e você tem que ser testada na paciência, ué. Eu ainda vou conseguir. Hoje eu não fiz nada de grosseiro, não, mas ontem eu fiz uma grosseria com a minha mãezinha. E eu fiquei muito mal, pedi desculpas. Ela já nem lembrava. Ela falou, ué, mas você fez, eu não lembro. Mas eu lembro, não é ela que tem que lembrar, sou eu, né? Então, mas é muito difícil lidar com uma pessoa com Alzheimer. Muito difícil. Esse é o meu depoimento. Obrigado, Suzy. Diga, Flávia. Eu queria falar para a Suzy, eu até fiquei emocionada agora dela falar isso. Tenha paciência, Suzy, porque eu daria tudo para ter minha mãe comigo aqui, mesmo me dando trabalho. Daria tudo. Tenha paciência, viu? Quando ela desencarnar, você vai sentir falta dela. É isso aí. Vamos fazer enquanto estamos a caminho, né? Obrigado, gente. Vamos, então. Oi, Verônica, diga. Estão me ouvindo? Sim. Ai, vô Mauro, fala para a Flávia, fala não, que ela está ouvindo, eu estou aqui em prantos também, né, em escutar o relato da Suzy. Quisera eu estar aqui com a minha mãe e com meu pai, tentando ter essa paciência. E, infelizmente não, né? Deus sabe de todas as coisas, mas eu falo para a Suzy que ela tem o máximo de paciência que ela puder, porque só a gente sabe a falta que eles nos fazem, entendeu? E que ela aproveite bem cada momento da vida dela, que é um aprendizado. Como ela disse, né? Não tem a varinha de cordão. Deus já põe o problema que é para a gente exercitar a paciência. Né? E eu tive muita, mas tinha horas que eu era pior do que as suas. E as minhas atitudes, eu às vezes me sinto até muito culpada, porque eu também não tinha essa paciência toda que hoje eu reconheço que eu deveria ter tido mais. Entendeu? Mas fazer o quê, né? Eu sou infalível, né? O importante é a gente reconhecer e trabalhar para sermos melhores, né? Não remoermos aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas aprender com isso e seguirmos sendo pessoas melhores. Bom, pessoal, vamos lá nossa... Mais alguém? Não, né? Então, vamos fazer a nossa prece para passarmos a palavra ao nosso querido Valdemir, que vai conduzir o nosso estudo de hoje. Vamos, então,
elevar o nosso pensamento, aproveitando esse momento em que refletimos sobre essas figuras tão importantes em nossas vidas, que são os nossos pais, espíritos que, apesar das suas dificuldades, mas nos acolheram, nos deram a oportunidade da reencarnação e são merecedores de todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, e possamos pedir a Deus que os ampare onde quer que eles estejam, e que nós possamos também, igualmente, na condição de espíritos em reconhecimento de gratidão, oferecermos da nossa parte o que temos de melhor para aliviá-los em seus momentos difíceis, dar a eles o conforto, o carinho e a alegria do convívio, e assim fortalecermos os nossos laços de amizade, de carinho e de amor, que é o que nos levará para a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão Valdenir. Quem vai ser a nossa leitora de hoje? Verinha não pode, porque ela está convalescente. Quer que eu leio? Suzy Se alguém quiser ler aí, pode ler, Ronald. Lê, Ronald. A Suzy vai ler. Suzy, ela levantou a mãozinha aqui. Ok. Caridade para com os criminosos, item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver, entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós o conheceis, e ser-lhes-á pedido menos que a vós. Será que esse parágrafo dá para se enquadrar na página? Tudo! Então, eu ia falar isso no início, né? Como se nós tivéssemos selecionado a mensagem para o capítulo do Evangelho, né? Nossa. Coisa que não acontece, mas que a espiritualidade se encarrega de nos preparar para as nossas lições, né? Então, elas casam como uma luva, eu também acho. Interessante, porque o convite é caridade para com os criminosos. E nós estamos falando de pessoas que nos geraram, que nos permitiram estar reencarnados, que nos deram sangue, nos deram leite, nos deram a vida. Se eu preciso amar os criminosos, o que é que eu não devo pensar em relação a essa figura, especialmente essa figura de mãe, que não me abortou e permitiu que eu estivesse aqui hoje, aprendendo, crescendo, trabalhando. Então, esse é um aspecto que eu pude perceber nesse parágrafo. E um outro é a atualidade. Não vamos falar do planeta, não. Nós vamos falar do Brasil. Nós vivemos no Brasil, hoje, uma situação de muita intolerância. Quem não pensa igual a mim está errado. Porque tem duas maneiras de pensar. A minha e a errada. Então, se não pensa igual a mim, está errado. E aí, o que eu faço? Eu cancelo, eu deleto, eu excluo, eu apago, quando não faço coisas mais graves. E o convite é que façamos caridade. O convite é caridade para com os criminosos. E aqui estou me lembrando, nós não chegamos lá ainda,
mas na questão 886, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como Jesus entende caridade. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, indulgência. Nós estudamos lá no capítulo 10 da misericórdia, né? Capítulo anterior, nós estamos no 11, capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A lei do universo é lei de troca. Eu dou e recebo. E eu recebo aquilo que dou. Então, por uma questão de inteligência, precisamos, vou botar aspas na palavra, tá? Por favor, com todas as aspas possíveis. Precisamos ser mais egoístas. Eu preciso pensar em mim. Eu quero me dar bem. E como é que eu vou me dar bem? Amando, servindo, ajudando, sendo caridoso. Esse é o convite, pelo menos assim entendi esse primeiro parágrafo aqui do capítulo, do item 14 aqui do capítulo 11. Fica aberto para quem quiser falar. Ele ainda nos fala aqui, né, que os criminosos não são aqueles que precisam do nosso apoio, né? E ele diz aqui que muitas das vezes eles não conhecem a Deus como nós o conhecemos, então muda o posicionamento em termos de responsabilidade, e muito menos lhe será pedido do que vós. Então, nós seremos mais cobrados até do que os próprios criminosos. Por quê? Porque eles ainda não têm esse conhecimento de Deus, não têm essa consciência reajustada, realinhada, né? Então, mas nós que temos, nós que já falamos, né, que falamos para os outros, queremos ensinar os outros, né? Fazemos palestras. Damos palestra, né? Seremos muito mais cobrados porque realmente somos detentores do conhecimento e a responsabilidade aumenta bastante. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma pergunta do Chico Xavier ao Emmanuel. Quem é um criminoso? É todo aquele que foi descoberto. Isso também é para se refletir. Porque todos nós, e aí, por favor, me permitam incluir-vos nesse time. Todos nós somos ou já fomos criminosos. Se não somos hoje, fomos ontem. E ainda não resgatamos as nossas dívidas, porque ainda estamos reencarnados num planeta de expiação e provas. Então, todos temos um pouco de criminoso dentro de nós. Então, olhar para o outro com benevolência, com indulgência, com perdão, é também olhar para nós. Além de lembrar aquele ensinamento do Cristo. Tudo que você fizer ou deixar de fazer a um daqueles pequeninos, a mim estará fazendo ou deixando de fazer. Então, eu quero me dar bem, vou botar aspas de novo na palavra, tá? Eu quero me dar bem? Quero. Então, faço bem. Então, seja bom. Então, seja caridoso. Porque é por aí que nós vamos resgatar as nossas dívidas. E aí, já que o tema veio à baila, especialmente com essa alma que nos permitiu estarmos aqui hoje reencarnados. Diga, Íria. Olá, gente. Então, eu aqui ouvindo, né, refletindo, na lição de entrada, que a Suzy, acho que foi que leu, né? Angélica.
Angélica, quando fala da paciência, que a gente tem que ter, né? E o Valdenir e o Mauro falaram bem a respeito do pai e da mãe, a Flavinha também falou, a Verônica também falou. É muito interessante, né? Porque os dois textos se fecharam muito bem, como o Valdenir falou, né? Eu fiquei aqui imaginando, eu acho que foi, relembrando, perdão, eu acho que foi Paulo de Tarso, que eu ouvi ele dizendo que o mundo é a nossa escola de aperfeiçoamento e evolução, ou foi vocês mesmos que disseram no rádio. E tem essas coisas assim que às vezes eu quero guardar, sabe? Porque isso é muito importante nós lembrarmos, né? Porque se nós voltarmos, eu falo nós, né? Mas assim, se a gente voltar, eu acho que não tem ninguém que pode voltar e dizer assim, não, eu acertei todas até agora, porque a gente, geralmente, a grande maior parte da população errou, já erramos. E no texto que foi aberto, do Calma, ele diz em um determinado momento, quase no final, que nós não devemos até vou pegar o texto aqui para voltar a frase, nós não devemos aqui, ó, de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entregar-te-á. Abster-te de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entregar-te-á reconstrução da própria paz em base de serviços e discernimento. Nessa frase eu entendo que se a gente sabe que a gente já errou, o importante hoje é não viver na inquietação que um dia a gente se fez um auto-prejudicamento, prejudicamento, em aspas, né? Que a gente se auto-prejudicou mesmo. E daí vem o que foi feito agora, que foi lido agora, e que vai ser pedido, né? Menos pedido a quem menos sabia. E eu acho que nesse ponto a gente tem que se perdoar e entender que se a gente errou é porque a gente não tinha ainda o conhecimento que a gente tem, graças a Deus, agora. E a gente tem que entender e não pode esquecer que nós estamos nessa escola de aperfeiçoamento. E isso é uma bênção. Esse é o meu entendimento desse primeiro parágrafo, junto com a abertura da leitura daquele texto da Calma. Obrigado, William. Diga, Verônica. O Mauro, Valdenir, deixa eu explicar só um fato que é com relação à caridade. Aqui em Jacarepaguá, virou assim um bairro de usuários de crack. São grupos de 10, 20 em cada esquina. Então, o que me aconteceu ontem? Eu fui à padaria, que fica, essa padaria, 4 casas após a minha. E um menino, que eu considero um menino, ele deve ter seus 16 anos, 17 no máximo. Eu estava subindo a escada para entrar na padaria, ele chegou ao meu lado, muito sujo, com mau cheiro, e falou: tia, a senhora tem R$1 para me dar? E eu falei: não, me desculpa, meu filho, mas eu não tenho. O dinheiro que eu tenho aqui é somente para comprar o pão. Mas ele ficou me olhando de longe, se coçando todo, e eu olhando para ele. Aí saí da padaria, vim para casa. Gente, isso foi anteontem. Eu não consigo tirar da minha cabeça. Ao meu ver, eu não ajudei aquele menino, porque ele apenas me pediu R$1. E eu neguei esse R$1 para ele. Aí hoje eu estava varrendo a frente da minha casa, quando eu abro o portão, com quem que eu dou de cara? Com um menino. Quando eu vi que era ele, imediatamente eu fechei o portão. Eu estou errada nessa minha atitude? Eu estou faltando com a caridade com ele? Verônica, olha só. Você não se deu a chance de saber qual era a necessidade dele, né? Muitas das vezes a gente repensa, até pelo contexto que você nos revelou aí, que o recurso seria usado para o consumo de drogas, né? Uhum. Mas você não se deu a chance de perguntar para que ele queria
R$1. Eu não perguntei. Você poderia dizer, porque eu estou com fome e queria comprar um pão. Então, você daria o pão. Mas naquele momento eu não podia. Ok, mas no dia seguinte, quando há oportunidade, você poderia dizer, meu filho, você ainda quer o pão? Dá o pão. Entendeu? Mas é aquilo que a lição está nos falando. Se naquele momento você teve um impulso de autoproteção, que foi o que aconteceu, né, na minha percepção, hoje você está refletindo. Então, amanhã, prepare seu coração para que, encontrando novamente com um jovem, você possa perguntar a ele: você precisa ou quer, né, comer algo? E ofereça o que você puder como alimentação para ele, uma garrafa de água, né, que é uma das necessidades grandes desse público, porque às vezes eles conseguem até a comida, mas a água é mais difícil. Então, esteja pronta para prestar um auxílio que seja benéfico a ele, né? Muitas das vezes a gente tem a pressa de se livrar, né? E a gente dá o dinheiro e aquele recurso, claro, que você deu na intenção de que ele faça bom uso, mas às vezes aquilo vai, na verdade, alimentar o seu próprio demônio interior, né? A sua própria sombra interior, como o Valdenir nos fala. Mas isso é a minha percepção, né? De novo eu falo, ninguém deve medir o outro pelo seu método. Estou só refletindo com o que você acaba de nos dizer. Então, prepare-se apenas para prestar um auxílio que esteja ao seu alcance, que seja benéfico ao companheiro. Beleza, então eu vou fazer isso amanhã, se eu vê-lo. Obrigada, Mauro. Nada. Diga, Angélica. Mauro, aqui no parágrafo, ele fala que eles não conhecem Deus como conheceis, ele será pedido menos do que a vós, né? Eu ouço aquele programa na Rádio Rio de Janeiro, tem aos domingos, a Cruzada Militar Espírita, e há algum tempo eu ouvi um relato, porque eles fazem trabalho nas penitenciárias, né? Os evangélicos também têm um papel muito presente, né, dentro das penitenciárias. Eu sempre fui uma das que critiquei, muitos falam, esse fica lá com a Bíblia, lendo, depois sai e faz as mesmas atrocidades, cometeram. Mas, assim, é aquela coisa imatura da gente de julgar, né? Aí, um dia eu ouvi o relato de um desses apresentadores do programa na rádio, e ele disse que eles vão às penitenciárias, né, divulgar a doutrina espírita e, assim, falar com aquelas pessoas, e assiste quem quer, fica presente quem quer naquele momento. Eles sempre dão a mensagem, saem dali, sempre muito vigiado, tudo, e eles que um dia estava entrando, ele estava na rua, entrando em determinado local, e um rapaz o abordou, e disse para ele, o senhor é fulano de tal, que já foi, eu sou ex-detento, e sabe que um dia o senhor esteve lá e a pregação, ele falou a pregação que o senhor fez mudou o meu pensamento, hoje eu sou uma pessoa recuperada, eu saí, eu cumpri minha pena, hoje eu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu cuido da minha família, e foi graças ao que o senhor falou, eu refleti muito. Então, no dia que eu ouvi essa história, né, esse relato, eu pensei assim, nossa, como eu sou imprudente mesmo de estar julgando, né? Seja o evangélico, seja o espírita, mas ali dentro tem pessoas que vão recuperar, né? Pode ser um número pequeno, mas eles vão recuperar. Quer dizer, aquela palavra que ele ouviu, né, ele conheceu, então, porque quando ele fala que não conhece Deus, realmente, quem pratica um crime, ele não tem esse conhecimento que nós temos. Mas a partir do momento que essas pessoas caridosas vão lá, e eu falo assim, eu não sei se eu tenho condições de fazer um trabalho, eu sempre quis muito fazer um trabalho social dentro da penitenciária, mas eu não sei se eu tenho emocional para isso, né? Condições emocionais para isso. E se eu vou entrar lá sem julgar, se eu já estou nesse patamar. Eu achei muito, muito bonito o relato e saber, assim, que uma pessoa, pelo que foi... Ele falou, uma pregação, né? Ele falou, um dia que o senhor foi lá pregar, eu vou ouvir, e isso mudou a minha vida. É muito interessante. E outro fato que eu lembro também é do Chico Xavier, né? Que chegaram para ele e falaram, nossa, Chico, quando você vai... Porque ele ia muito à penitenciária lá em Uberaba.
quando você vai à penitenciária, você deve ver muitos obsessores lá dentro, né? Você não sente mal? Ele falou, não, eu vejo muitas mães chorando. Então, assim, o sentimento que ele passava também, né, que o Chico, a caridade que ele fazia, a piedade dessas pessoas, é o não julgar também dessas criaturas que estão lá. Então, eu já me controlo também nesse aspecto, sabe? De quando eu vejo uma coisa bem assim, aberrante ali, aquele assassino, né, esses que cometem esses crimes, eu faço uma oração, eu penso assim, não, Deus encaminha. Ele não fez isso por causa de Deus, mas não é por vontade de Deus, mas porque ele desconhece, né, o bem que Deus quer para nós. Obrigado, Angélica. Isso aí. Diga, Isabel. Só queria trazer um ponto assim que eu acho preocupante. Por exemplo, eu acho às vezes muito perigoso. Tem gente aqui que a gente ficou sabendo que resolveu ir ajudar, né? Ir lá no Skid Row. Skid Row aqui é onde ficam os drogados, eles ficam todos acampados. E as pessoas resolveram ir lá, levar coisas para eles ajudarem. E acho que 3 morreram esfaqueados e outros 2 foram parar no hospital. Então, tipo assim, eu acho que às vezes a gente também tomar um cuidado, que, por exemplo, a gente não sabe, a minha sintonia não é lá essas coisas. Então, quando eu vou ajudar, eu não estou com aquela preparação, com aquele... Por exemplo, eu acho que o melhor... A gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente está se expondo. Tem muitos que eu já tentei, às vezes, fazer o que ela falou, dar o pão, né? Dar o pão em vez do dinheiro. E ele jogou assim a comida na minha cara e falou, me xingou e falou, eu quero o dinheiro. Então, quer dizer, ele queria mesmo era o dinheiro para a droga. Claro, eu fiz o que eu pude, eu não vou dar o dinheiro. Mas isso te expõe. Ele poderia ter me dado uma facada também. Então, às vezes, porque eu acho o seguinte, tem gente, por exemplo, a gente conhece a Casa Espírita que faz trabalho de rua. Eles vão com todo o acompanhamento espiritual, né? Então, eu acho que tem uma proteção ali. Até mesmo eu estava vendo os mensageiros, eu escuto no audiobook, e ele fala, você quer ajudar, mas você não tem nenhum cabedal para te proteger. Você ainda não está num ponto onde você pode ir sozinho e não ser, entendeu? Ser prejudicado por espíritos maléficos. Você não tem ainda para se proteger. Então, às vezes, eu acho que a melhor coisa a fazer, por exemplo, o que a Angélica estava mostrando, é procurar uma casa espírita ou alguém, assistente social, que já trabalha com gente de rua, com drogados dali da sua cidade, e se envolver. Porque ali, numa casa espírita fazendo esse trabalho, ali tem uma equipe, ali tem uma coisa já, eles já conhecem as pessoas, entendeu? Que já vão lá, já sabem que vão ajudar. Então, tem todo um trabalho por trás. A gente sabe muito bem como é que é, né? Assistente social entra em favela, faz e tudo, porque eles já conhecem. Então, a gente tem que também se proteger. É só essa questão também. Obrigado, Bel. Diga, Flávia. Está sem som, Flávia. Ainda não. Ainda não. Desativa e ativa de novo, Flávia. Tenta desativar e voltar. Enquanto a Flavinha não volta, eu vou ler aqui a... Voltou, Flavinha? Fala. Voltou? Voltou. Voltou. Eu não sei se vocês conhecem uma médium que faz live no YouTube, ela chama Mônica de Medeiros, o centro espírita que ela fundou chama Casa do Consolador, em São Paulo. A Mônica, ela faz um trabalho social gigante, ela entrega muita marmitex nas ruas de São Paulo, cesta básica, enxoval que a mãe dela faz, é um trabalho bem grande lá que ela faz. Elas citaram lá que está cada dia, cada domingo que passa, aumenta mais a quantidade de marmitex que elas distribuem. Só que tem uma região de uma comunidade que ela vai lá, que é perto da Cracolândia de São Paulo. Aí onde ela falou que lá, os guias espirituais falam que lá ela não pode ir. Porque aí eu fiquei pensando, poxa, se ela tem... Eu assisto as lives dela, né? Ela tem mais de um mentor que eu assisto as lives dela.
que lá para ela, lá ela não pode ir. Ainda fiquei pensando, por que será, né? Que com certeza eles têm todo um arcabouço de proteção quando eles vão nesses lugares mais perigosos. Mas, assim, as outras pessoas da Casa do Consolador vão, mas que ela não pode ir lá, não, porque, assim, eu acho que, eu não sei se seria uma coisa espiritual muito pesada para eles e para ela. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Ela falou assim, lá na Cracolândia eu não vou, porque ela fala que o Tupã lá fala que não autoriza ela ir lá na Cracolândia, não. Aí eu fiquei pensando, por que será, né? Se a gente tem tanta essa proteção quando vai na rua de trabalho, sim. Não sei se vocês conhecem ela. A própria condição dela pode não dar a ela os meios, como a Isabel falou. Ela pode ser muito tranquila em relação a alguns contextos, mas da Cracolândia ela pode ter ainda suas defesas muito baixas. Então, ela estando naquele meio, ela poderia estar vulnerável a uma certa influência e causar distúrbios. O próprio André Luiz, quantas vezes, né, foi alertado, né, chamado a atenção, porque ele, ainda desavisado, né, ainda pato novo, com relação a alguns serviços que eles iam fazer, e eles ficavam preocupados com o André. E, durante o trabalho, chamavam a atenção do André para que ele voltasse, né, ao padrão de pensamento, para que não prejudicasse aquele trabalho, aquela caravana que estava lá a serviço. Isso acontece com a gente também. Então, esse alerta que foi dado a ela é muito parecido, muito apropriado a essa questão. O próprio Evangelho nos ensina sobre essa questão de fazer a caridade, né? Como fazer, né? Que nós temos, sim, que nos preparar para fazer o bem. Fazer o bem precisa de preparo, precisa de planejamento, precisa de estrutura. Não é sair aí à torta e à direita fazendo as coisas de forma atabalhoada. Pode trazer prejuízo para quem faz e para quem recebe. Eu queria Lá ler... parece, Marco, uma coisa muito organizada, sabe? Assim, eu fiquei pensando, não sei se porque o astral lá assim, é tão pesado que aí ela também tem os problemas de saúde. Eu fiquei pensando assim, ela falou que lá ela tem um bairro lá engraçado, que ela fala o nome, é Vietnã. Até no Vietnã, nessa comunidade Vietnã, ela vai, mas um outro que é muito perto da Cracolândia, que lá ela não vai, que os mentores não autorizam ela a fazer essa entrega de marmitex lá, só nesse local muito perto da Cracolândia. E deve realmente ser espiritualmente muito carregado, né? Imagina. Okay. Mauro, antes de passar para a Verônica, me permita aí fazer também um comentário. Primeiro para a Flávia e para Isabel também, em cima da fala delas. Há uma recomendação de Jesus de que devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Isso está lá no Evangelho. Então, nós não podemos esquecer disso. Mansidão, sim, mas prudência com toda certeza. Em cima da fala da Angélica, precisamos lembrar que uma prece ou um estudo nunca se perde. Quem trabalha em mesa mediúnica tem essa experiência. Às vezes, a gente conversa com um companheiro que está muito revoltado e a gente vai pegá-lo, com aspas aqui na palavra, por uma festa de aniversário que a avó fez, por um presente que ele ganhou de aniversário de Natal, por alguém que o tratou bem uma vez. E isso é suficiente para ele desarmar e os amigos espirituais poderem tratá-lo. Então, o que a gente acha que se perdeu, não, aquilo ficou armazenado. Aquela sementinha está lá, aguardando a oportunidade para germinar. E ela vai germinar com toda certeza. Então, não tenhamos dúvida a respeito disso. Sempre que possível, sim, vamos fazer o trabalho. Mas a Isabel tem razão. Vamos nos filiar a uma organização, a um centro, a uma ONG, a alguém que faça esse trabalho. Eu, por exemplo, gostaria muito de ir para a África atender aquelas crianças carentes. Não posso. Então, o que eu faço? Eu ajudo o Médicos Sem Fronteira. Eles têm uma organização que vão para lá e faz. Então, eu ajudo. É uma maneira de eu ajudar. Então, a gente
pode ter certeza que a nossa pregação não vai ser perdida. E respondendo a Roberta Capozzi, que colocou aí, como ter piedade com assassinos, com criminosos, com pedófilos, etc. Isso. Roberta, é só olhar para a gente. Como diz o Emmanuel para o Chico, criminoso é aquele que foi descoberto. Sim. Todos nós já fomos assassinos, já fomos ladrões, já fomos estupradores, já fomos tudo isso. E quando estávamos nessa situação, alguém estendeu as mãos para nós e nos levantou, nos tirou da lama. Me permita aqui a expressão talvez um pouco mais forte. Essa é a ideia. Porque nós, neste planeta, não tem ninguém que seja somente vítima. Todos nós já fizemos papéis de vítimas, ou já vivemos, né, papéis de vítimas e de algozes. Então, como nós tivemos alguém que nos estendeu a mão e nos ajudou a levantar, cabe a nós agora, com essa prudência das serpentes, com essa mansidão das pombas, ajudar essas pessoas sem julgamento. Porque Jesus, quando saiu da cruz, a primeira preocupação dele foi buscar Judas, que o tinha traído, que o tinha levado à cruz e que tinha se suicidado por conta disso. De repente, ele pode dizer, mas eu não sou Jesus. Tá, eu não sou. Mas ele é o modelo. Ele é o guia. É para ele que eu preciso olhar e me esforçar para caminhar até ele. Assim, entendo, tá, Roberto? É como eu percebo essa situação. Mas fica aberta aí para a discussão, caso alguém queira falar. Diga, Mauro. Não, a Verônica aqui levantou a mão. Verônica. Oi, ô Mauro. Eu, certa vez, não tem muito tempo, eu fui com o pessoal da Casa Espírita, lá no Largo da Carioca, que mora no Rio de Janeiro, sabe onde é, né? No centro da cidade. Sendo que cheguei lá, eu dei um trabalho danado, eu passei muito mal, enfim, meu marido teve que sair daqui de Jacarepaguá e ir para o centro para poder me buscar, porque eu estava muito mal. E eu fui proibida pelos dirigentes da casa de participar desse trabalho. Eu queria que você me lembrasse o que você falou mesmo, que é falta de preparo espiritual. Não, são várias capacitações que, às vezes, a gente não tem. Uma delas é própria emocional. É uma das situações que podem nos impedir de estar ou criar dificuldade para que estejamos em determinado trabalho, a estrutura emocional. A outra espiritual, a outra mediúnica. Então, são situações que, muitas das vezes, a gente deseja participar de um determinado trabalho, mas não é aquele trabalho que nós vamos abraçar por conta de uma série de impossibilidades que nós ainda trazemos. Isso é natural, isso não tem problema. Na nossa casa mesmo, nós temos uma irmã, né, trabalhadora da casa, que ela foi afastada de um trabalho. Por quê? Porque ela, pela mediunidade que tem, ela absorve o problema do outro e fica com aquilo ali a semana inteira lá, com dificuldades, inclusive problema de saúde. Então, por mais que ela queira, ela não pode, que ainda não está devidamente ajustada, acomodada, e lhe traz problemas de ordem até de saúde. Então, deve ter sido isso que aconteceu com você também, Verônica. Então, sim, a espiritualidade, quando pode, ela nos orienta. Teve uma casa espírita, eu não vou dizer o nome, mas ela ia fazer um trabalho num bairro aqui do Rio de Janeiro, lá em Itaboraí, e a espiritualidade falou, vocês vão somente fazer o evangelho uma vez por semana aqui por 2 anos. Vocês não podem fazer outro trabalho aqui por enquanto, até que as condições aqui espirituais dessa área estejam modificadas.
Então, existem várias coisas que a gente não percebe, mas que podem, sim, nos atrapalhar bastante. Então, temos que ter essa atenção e esse cuidado. Tá bom, obrigado, Mauro. Vamos à frente, Valdenir. Continuamos aí. É a Flávia que está lendo, né, Flávia? Sou eu. Não, é a Suzy. É a Suzy. Sou Tem eu. tanto tempo que eu até esqueci quem está lendo. Que bom. Não julgueis, ó caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer faltas leves? Esse é um parágrafo mais curto, mas é resumido o que nós discutimos aqui. Aí, até respondendo a pergunta da Roberta mais diretamente, daqui a pouco. Não julgueis. Absolutamente não julgueis. Porque com a mesma medida que medirmos, seremos julgados. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. E coisas que nós entendemos que não é nada demais, que absolutamente é permitido, as leis de Deus, aos olhos de Deus, pode não ser. E por coisa que nós achamos que é crime, aos olhos de Deus pode não ser. Nós não entendemos a justiça divina. Nós ainda não entendemos as leis de Deus. Precisamos nos colocar empaticamente no lugar do outro. Como se costuma dizer lá nos Estados Unidos, calçar o sapato do outro, né? Você precisa calçar o sapato para ver se ele se dá certinho no seu pé, né? Se não dá, se machucou, porque você vai machucar. Mesmo que você pegue o mesmo número, ainda vai ter uma diferença. Então, a empatia é isso, é você fazer ao outro, é sentir no lugar do outro, é estar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. É assim, esse parágrafo, entendi. Tudo bem? Continuando. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência sempre concedida e em todas as coisas que concedeis a vosso próximo. Podeis também exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. É uma outra confusão que nós fazemos quando falamos de caridade. De uma maneira geral, obviamente, que já temos um entendimento hoje um pouco maior, mas de uma maneira geral, quando se fala em caridade, a gente pensa no pão físico, a gente pensa na cesta básica que você vai dar. Mas aquele é rico, ele não precisa de pão, não precisa de cesta básica, então não precisa de caridade. Precisa. Emprestar os ouvidos para alguém é caridade. Como lembrei aqui no início, né, da nossa conversa, a questão 886 lá do Livro dos Espíritos. Como Jesus entende caridade. A gente fala até que é o BIP, né? É a benevolência, indulgência e perdão. É assim que Jesus entende caridade. E se nós quisermos fazer a caridade como Jesus a entende, precisamos nos esforçar para sermos benevolentes, para sermos indulgentes e para, acima de tudo, perdoarmos àqueles que nos ofenderam. Porque é o que nós pedimos todos os dias e é o que Jesus nos ensinou lá na oração dominical. Perdoa as nossas dívidas na proporção que perdoarmos aos nossos devedores. Ou seja, se eu perdoar, serei perdoado. Se eu não perdoar, não serei perdoado. Mas não é por Deus. É por mim mesmo que não cumpri a lei de amor, justiça e caridade. Tudo bem? Continuando.
Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas felizes. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos entre vós, para que vos sirvam de ensinamento. É isso mesmo? Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, para que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Tem uma frase aí que eu acho que é interessante. Deus permite que os criminosos estejam entre nós para que sejamos os seus instrutores, para que sejamos os seus tutores, os seus orientadores. E isso não é benefício somente para o criminoso. É principalmente benefício para quem instrui, para quem ensina, para quem ajuda. Porque receber caridade é bom, mas fazer caridade é ótimo. Então, quando estivermos em condição de fazer caridade, façamos. E aí, de novo, né, a pergunta da Roberta ficou muito em voga aqui na nossa conversa. De novo, o Kardec está respondendo. Kardec não. Quem dá essa mensagem aqui é Elizabeth, de França. Está respondendo aqui a Roberta. Né? O que fazer com os criminosos? Ajudá-los, orientá-los, porque eles também serão espíritos puros um dia. Eles também serão Cristos um dia. Precisamos ter isso em mente e dizer, é nosso irmão, que convive conosco e que precisa desse respeito, precisa desse amor. Amor que a gente não tem ainda muito pleno, né? Mas pelo menos um pouquinho a gente já tem. Então vamos começar a trabalhar esse pouquinho para ele aumentar. Tudo bem? Vamos adiante. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este. Não, não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo. O que diria se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia. Iria considerá-lo um doente muito miserável. Estender-lhe-ia a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podeis ao menos orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orardes com fé, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada, como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Lá no capítulo 14 do Evangelho, item 9, fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. E lá Santo Agostinho nos diz que esses espíritos transviados, errados, muitas vezes são colocados no meio de famílias estruturadas, famílias equilibradas, para que sirva de prova para a família, mas que sirva de orientação, de norte para esses irmãos transviados.
quando ele fala lá das dificuldades relacionais, especialmente entre mães e filhos, entre pais, né? Pais de uma maneira geral, pais e filhos. Quando ele fala da ingratidão dos filhos, esses espíritos são colocados na nossa família, muitos deles são colocados na nossa família para que nós os ajudemos. Porque Deus ajuda o homem, segundo o Dr. Bezerra, através do homem. Então, Deus não ajuda pessoalmente aqui, vou dar um pedaço, vou dar um pão para alguém. Ele vai me inspirar a dar o pão. Ele vai me orientar a dar o pão. Então, Deus ajuda a criatura através da criatura. Ok? Fechamos, então, aqui hoje. Na semana que vem, retomaremos no item 15 do capítulo 11. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, continuando aí a mesma temática. Ok? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento hoje? Alguém? Só pode um, gente. A Mauri já falou. A Mauri está sempre a postos. Pode ser, Mauri, pode fazer a prece, sim. Abre o teu áudio. Depois de uma festa como essa, eu roubo a prece de qualquer um. Eu vou para a galera. Mauri, antes de você ir para a prece, a Verinha levantou a mão. O que é, Verinha? Não? Tá bom. Então, vamos à prece, Mauri, por favor. Vamos lá. Ah, Paizinho do céu. Gratificados estamos, Pai, por nos permitirdes não só usar de nossas vidas como uma salinha de aula efetiva, mas permitir, Paizinho, uma suplementação como esta, Pai, em que o vosso amado Filho Jesus chega para nos banhar, não só com os ensinamentos que vamos guardar por vossa graça, mas por essas situações que nós vamos criar para cada um de nós mesmos, a fim de não perdermos o momento de expressarmos aquilo como a nossa leitura inicial nos cobra. Não só em casa, não só no trabalho, nem na rua. Que nós possamos ver a nossa vida, como diz Jesus, não é a vestimenta, o corpo mais que a vestimenta, e a vida não é mais que o alimento. Então, que nós possamos entender, mestre querido, por graça desse Deus maravilhoso, que a nossa escolinha é a nossa vida, e as aulas de reforços são essas salinhas abertas em teu nome, Jesus. Garanta que possamos estar juntos mais uma vez, porque cada um de nós sorveu aquele remedinho que necessitava. Eu também, Senhor, por graça de Deus, dá que possamos, com as nossas vibrações bem altas como estamos, aliviar aqueles que rondam o nosso arquivo mental. Todos eles, Paizinho. Não precisamos declinar nomes, porque tu sabes aquilo que nos toca. Que todos possam ser agraciados com esses momentos maravilhosos que tivemos com o vosso amado Filho Jesus. Despede-nos em paz, Paizinho, em vosso nome. Graças a Deus. Oh, Deus. Obrigado, Mauri. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Boa Mauri. semana para todos, tá bom? Amanhã estaremos lá na rádio. Vamos ter a nossa corrente para frente aí, para impulsionar a rádio e ela alcance. Pra caramba. Tá bom? Beijo, Estamos com pessoal. quase 39 mil, hein? Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.